Dia 10 de maio de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira, e uma quinta-feira alegre para os torcedores de São Paulo e torcedores do Botafogo, que conseguiram na noite de ontem passar para a próxima fase da Sul-Americana. E é lógico que aqui em Itajaí continuam aí as tratativas para reforço das equipes que vão participar do campeonato catarinense da segunda divisão, e o Marcílio Dias anuncia mais 3 nomes e aos poucos vai completando o seu elenco, que vai ser formado para buscar o direito de voltar à primeira divisão. Este é o grande objetivo da direção do Marcílio Dias, voltar à primeira divisão. E o Cacá tem aí o nome desses 3 novos atletas que estão chegando no Marcílio Dias, Cacá. Pois é, Ládio, 3 nomes confirmados. Começo falando com o principal, que o torcedor do Marcílio Dias já conhece, inclusive idolatra, né? E a tendência, como a gente já vinha comentando, é que Kleber Schwenk realmente vai se aposentar no Marcílio Dias. E olha, Ládio, ele está com 39 anos, o Schwenk. Foi anunciado ontem através do Facebook e do Instagram também da equipe do Marcílio Dias. O Schwenk, que em entrevistas para a imprensa e também no programa Fala Marinheiro da Web Catarina, diz que tem vontade de ser o artilheiro do Catarinense Série B e também da Copa Santa Catarina. E de repente, se o futebol ajudar, o Schwenk pode adiar a aposentadoria para quem sabe a Série A do ano que vem. A ideia com o Kleber Schwenk não é para ele ser titular dessa equipe do Marcílio Dias. Fique bem claro, torcedor. O Schwenk vem para compor elenco, para ajudar nos bastidores, com a garotada. A presença do Schwenk é muito bem vista pela diretoria e também pelo técnico René Marques. Então o Schwenk é mais um homem de confiança para o René e também para as arquibancadas, para que o Schwenk, como ídolo do Marcílio Dias, possa de alguma forma ajudar o Marcílio Dias a voltar à primeira divisão do estado e, de repente, conquistar o título da Copa Santa Catarina. Então, ele não vem para ser titular absoluto, ele vem para compor elenco, para ajudar e para encerrar a carreira do Marcílio Dias. Foi o clube que o Schwenk escolheu para finalizar aí, portanto, a sua trajetória. Lembrando que o Schwenk tem uma carreira gloriosa, né? Ele passou por grandes clubes do futebol brasileiro, Botafogo, que é o grande exemplo, passou também pelo Figueirense, Joinville, clubes aqui do nosso estado, pelo Criciúma também, e no Marcílio Dias foi onde ele conquistou o torcedor, aqueles gols importantes contra a Avaí, contra a Figueirense. Então o Schwenk tem uma história no futebol catarinense, principalmente no futebol do Marcílio Dias, e ele vem para fechar esse ciclo então. A ideia é o Schwenk se aposentar no final do ano, mas nada impede de ele esticar um pouquinho. Se o futebol dele estiver ajudando, se ele estiver fazendo gols, o Schwenk pode ser um dos jogadores do Marcílio Dias para ano que vem na Série A do Campeonato Catarinense. Mais 2 outros reforços, um deles é o Lucas Prachedes, de 21 anos, ele tem passagens pelo interior de São Paulo e ele vem do Capivariano também lá do interior de São Paulo. Então o Lucas Prachedes é o lateral esquerdo confirmado pelo Marcílio Dias. Lucas Prachedes, Kleber Schwenk e tem mais um zagueiro confirmado pela equipe do Marinheiro, mais um zagueiro sub-23. O Marcílio já vai incorporando, portanto, essa sequência de bons nomes apresentados. O zagueiro Léo Rigo, de 21 anos, que também passou pelo interior de São Paulo, lá no Água Santa, no Guarani de Campinas e no Internacional de Porto Alegre. Então, 3 nomes confirmados de ontem e hoje pela manhã. Nós temos aí o Kleber Schwenk, a gente já vinha especulando o nome dele e até adiantando para o torcedor que o Schwenk iria voltar. Nós temos também o lateral esquerdo Lucas Prachedes e o zagueiro, o Léo Rigo, portanto mais 3 nomes confirmados. A tendência é que o Léo e também o Lucas viajem para a Grande Florianópolis enfrentar o Figueirense amanhã, no CT do Cambriela. O Schwenk talvez não. E uma informação também é que o Andrei Alba, o volante Andrei Alba contratado, ele está com dores no joelho, parece, e talvez não viaje para enfrentar o Figueirense nesse jogo treino, nesse primeiro compromisso do Marcílio Dias. Mas as informações são muito positivas com relação ao Marinheiro e esses três nomes com certeza vão ajudar o René Marques a montar o time do Marcílio Dias para buscar esse acesso à primeira divisão do estado. A diretoria do Marcílio, ela sabe de que ela tem um campeonato que existe um limite de idade de 23 anos e podendo usar somente 5 jogadores acima dessa idade, dos 23 anos, ou jogando e no banco. E aí, o Schwenk é um jogador que está vindo
Eu não sei se é uma boa, até pensando que o Marcílio Dias precisa ter o objetivo de subir à primeira divisão. Você ter um atleta na qualidade do acima 23, com condições de vir a dar fôlego em todos os jogos, seria muito mais interessante para o próprio Marcílio Dias. E lógico que os resultados dos campeonatos é que permanecem e dão a sustentação aos treinadores. E nós já vínhamos aqui falando, ao longo do tempo, de que o Argel veio para apagar uma fogueira da equipe do Criciúma no campeonato estadual, onde o Criciúma estava mal, perigando, inclusive, a brigar na linha de rebaixamento. Ele chegou, tirou a equipe do Criciúma daquela situação, mas não conseguiu manter o ritmo dos seus jogadores no Campeonato Brasileiro. E são 5 jogos, 5 derrotas, e com isso o Argel... O que aconteceu com o Argel? Pois é, Ládio, o Argel foi demitido pela equipe do Criciúma. Vai lembrar que logo depois da derrota para o Guarani lá em Campinas, a diretoria do Criciúma tinha bancado o Argel. Só que ontem, uma reunião lá no Heriberto Rilse acabou definindo em comum acordo, essa informação que a gente recebeu, de que seria, portanto, rompido o contrato entre Criciúma e Argel Fuchs. O Argel deixa o comando do Criciúma, portanto, com 40,48% de aproveitamento. Foram 5 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Dessas 7 derrotas, 5 no Campeonato Brasileiro. O Argel, como o Eladio falou, veio para salvar o Criciúma do rebaixamento no estadual, teve sucesso, mas no Campeonato Brasileiro, 5 jogos de 5 derrotas, ficou insustentável. Ele até, em coletiva, comentou do elenco do Criciúma que era limitado, que ele cobrava reforços, e eu acho que foi ali talvez o estopim para que a diretoria do Criciúma pensasse em troca de treinador. A informação é que o Griso assume interinamente na próxima rodada e o Criciúma vai em busca de um substituto. Lembrando que o Tigre passou por 3 treinadores já. O Lisca doido, depois ficou o interino, que perdeu de lavada lá no sul do estado para a equipe do Tubarão, foi do Tubarão e o Círio Luiz, um dos dois que venceu muito bem a equipe do Criciúma. Aí trouxeram o Argel com esforço financeiro para pagar o salário do Argel e agora demitiram o Argel Fuchs. Então o Criciúma vai para o 4º treinador em menos aí de 6 meses, né? Em meio ano o Criciúma já trocou 4 vezes de técnico, situação de time que no final acaba rebaixado. Está fazendo vestibular de rebaixamento, preocupa o Criciúma para o futebol catarinense a nível nacional. E no Campeonato Brasileiro teremos aí o primeiro clássico envolvendo as equipes da capital do estado, Avaí e Figueirense. E esse clássico tem uma polêmica aí com relação a uma torcida única, as 2 torcidas. Cacá, em que situação está esse clássico que está programado para esse final de semana, sábado, portanto, entre Avaí e Figueirense, valendo pelo Campeonato Brasileiro da segunda divisão? Pois é, Ládio, em reunião ontem foi definido pelo Ministério Público, né, a confirmação da presença das 2 torcidas lá no Orlando Scarpelli para Figueirense e Avaí. Representantes dos 2 clubes e também da Polícia Militar e da Federação Catarinense de Futebol discutiram as medidas de segurança, né, para o clássico lá no Orlando Scarpelli. O presidente da Federação Catarinense já tinha manifestado o apoio às 2 torcidas e, portanto, com o Ministério Público foi acertado que vamos ter o clássico catarinense Figueirense e Avaí no Orlando Scarpelli no sábado, com a presença das 2 torcidas, de alvinegros e de azurras. Portanto, eu acho que a segurança, claro, vai ser reforçada, mas se a gente acabar punindo o torcedor de bem, o torcedor, por exemplo, do Avaí, que vai ser visitante no sábado, de não poder ir ao estádio torcer para o seu time, é a incompetência, né, que a gente tem da Polícia Militar, da Segurança Pública, enfim. Eu acho que clássico futebol é para as 2 torcidas, o espetáculo está nas arquibancadas também. E sim, a gente tem que garantir segurança, porque é meia dúzia de babaca que vai para fazer confusão, para brigar. A gente teve em Campinas o clássico Guarani Ponte Preta com torcida única. 5 quilômetros do estádio Brinco de Ouro, as 2 torcidas brigaram e acabaram matando um torcedor da Ponte Preta. Então, assim, o problema não é as 2 torcidas no estádio, porque a confusão não acontece no estádio. A confusão vai acontecer aonde os caras que estão mal intencionados vão aprontar. Então, eu acho que Santa Catarina, que tem o charme de ter um futebol simpático, a gente tem que batalhar sim, para que a gente tenha a presença das 2 torcidas e não estrague o espetáculo. Tomara que a gente tenha um Clássico da Paz no próximo sábado. E para ter um Clássico da Paz, a gente precisa de uma polícia militar competente para garantir segurança para o torcedor de bem. Esse é um assunto da violência nos estádios, esses problemas todos. Estamos aí, inclusive, às vésperas
da abertura do Campeonato Catarinense da segunda divisão, as vésperas também, então aí nas portas do Campeonato Mundial, Copa do Mundo? da Copa do Mundo. E segundo o Datafolha, me parece que está caindo o interesse pelo futebol, tá, Cacá? Pois é, Ládio, segundo o Datafolha, que fez a pesquisa, a informação é que cresceu o desinteresse por futebol. 1 em cada 4 brasileiros, o que representa 26%, entre 16 anos ou mais, tem um grande interesse por futebol. Então, 26%, 1 a cada 4 brasileiros, segundo a pesquisa. Mas 41% afirmaram que não tem interesse nenhum por futebol. Então é um número que aumenta, porque o Datafolha fez a mesma pesquisa em 2010, e em 2010 o número era 31%. Então de 2010 para 2018 houve um aumento de 10% no desinteresse por futebol entre os brasileiros. O desinteresse por futebol também entre homens e mulheres, 56% das mulheres dizem que não tem interesse em futebol e entre os homens, 54% dizem que não tem interesse em futebol. Sobre a Copa do Mundo, porque esse ano é ano de Copa, 42% dos entrevistados afirmaram que não tem interesse na Copa. 42% dos entrevistados. 24% disseram que tem grande interesse para a Copa, 23% disseram que tem médio interesse e 9% pequeno interesse. E ainda para completar, 47% dos entrevistados acreditam que o Brasil vai ser campeão do mundo lá na Rússia. Eládio, são números ruins para o país do futebol. Muito ruim. Quase muito 50% dos entrevistados dizendo que não tem interesse por futebol. E olha o detalhe, 16 anos para cima, que é o futuro do torcedor, são os futuros torcedores. Então, olha, um número pífio para o país do futebol. Mas o que você falou, brigas nos estádios, a qualidade do espetáculo, enfim, tudo isso ajuda e a gente entende os números. Tem que repensar, e com esse repensar, o esporte amador, o esporte olímpico começa a ganhar força. E nós temos aí agora, também aí com o apoio da Fundação Municipal de Esportes, o nosso jiu-jitsu e o Muay Thai, que está dando aula gratuita, é isso? Exatamente, Eládio. Os polos de jiu-jitsu e Muay Thai aqui de Itajaí estão atendendo a população de forma gratuita. A informação que a gente tem é que as aulas são gratuitas para os alunos de todas as idades. As atividades estão em parceria com a Fundação Municipal de Esporte e Lazer, lá na Academia Cultuar, e começaram no mês passado, portanto, lá no bairro Barra do Rio. Também a informação é que a academia fica na rua Marcos Castellin, número 192, portanto. E as aulas gratuitas de jiu-jitsu, elas estão acontecendo às terças-feiras, das 2h30 da tarde às 3h30 da tarde. Já o jiu-jitsu no bairro Imaruí, que também acontece às sextas-feiras, das 3h30 às 4h30 da tarde. Nas terças e quintas são atendidas alunos em 2 horários, de 5 a 11 anos, das 18h15 às 19h15, e alunos entre 12 a 17 anos, das 7h30 às 9 da noite. Mais informações, você pode entrar em contato com a Fundação Municipal de Esporte, a FEMEL, no telefone 3348-1473. São aulas aí de artes marciais disponíveis para a comunidade. A Fundação fazendo esse trabalho muito legal para que você possa praticar um esporte e ter a vida um pouco mais saudável. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, vamos estar aqui com o Nilson José, que é um dos coordenadores da segunda Copa Pesqueira. E vamos bater um papo com o Nilson José a respeito dessa segunda Copa Pesqueira. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e este segundo bloco temos apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Antes de nós conversarmos com o Nilson José a respeito da segunda Copa Pesqueira, o Cacá vai nos trazer aí os resultados dos jogos de ontem. Bom, começando com a Copa do Brasil, né? Tivemos os primeiros confrontos das oitavas de final. O Bahia atropelou o Vasco 3-0, ficou muito barato para a equipe do Vasco ontem. Martins Silva fez Dá para recuperar? 2 milagres e o Paulão tirou 2 bolas em cima da linha. Difícil lá, difícil. É o mesmo papo da Libertadores. Matemática tem, possibilidade tem, mas não tem futebol. Se bem que o jogo da volta vai ser depois da Copa do Mundo e meio time do Vasco que está no departamento médico vai voltar, que é o caso do Thiago Galhardo, é o caso do Rildo, é o caso do Breno, do Giovanni Augusto, do Ramon. Então, assim, o Vasco tem meio time no departamento médico. A tendência é que o Vasco seja mais forte depois da Copa.
Vai lembrar que não tem gol qualificado, então 3-0, 4-1, vai para os pênaltis. Na Copa do Brasil também tivemos o jogo de ida entre América Mineiro e Palmeiras. O Palmeiras venceu lá em BH o América por 2-1. E também tivemos o jogo da classificação do Grêmio. O Grêmio venceu por 3-1 a equipe do Goiás. O Grêmio está classificado para as quartas de final. Ainda vamos ter hoje à noite pela Copa do Brasil Santos e Luverdense, é o jogo de ida. O Santos jogando em São Paulo e a equipe do Flamengo que encara a Ponte Preta pelo jogo da volta. O primeiro jogo o Flamengo venceu lá em Campinas por 1-0. O Flamengo joga pelo empate para classificar. Lembrando que não tem gol qualificado na Copa do Brasil esse ano. Tivemos alteração da regra. E na Sul-Americana, o Botafogo ficou no 1-1 com o Audax italiano. O Bota está classificado para a próxima fase da Sul-Americana, assim como o São Paulo, que venceu o Rosário Central por 1-0. Tricolor com gol de Diego Souza de canela classificou para a próxima fase da Sul-Americana. E hoje a gente tem o News Old Boys recebendo a equipe do Atlético Paranaense. O Furacão venceu por 3-0 na Arena da Baixada. Joga aí por um empate, por uma derrota mínima, até uma derrota por 2-0 classifica o Atlético Paranaense. E por fim, o Nacional de Potosí, que recebe a equipe do Fluminense. O Flusão também venceu por 3-0 o primeiro jogo, só que o Fluminense vai encarar a altitude, mas ainda tem um saldo aí, pode empatar, pode perder por um gol de diferença e até 2 gols de diferença o Flusão classifica. Só que o Fluminense não vai fazer que nem o Vasco, né? Que vai perder pelo placar de ida e levar para os pênaltis. E a altitude é muito difícil. Mas enfim, são os brasileiros hoje à noite, Copa do Brasil e também Sul-Americana. Depois desses resultados, agora é hora de bater um papo com o nosso Nilson José. E quem não conhece o Nilson José, é escritor, participa de rádio e televisão, tem um serviço prestado na área da pesca, na informação da maré, em tudo, fornecendo a quem vai para o mar as informações necessárias para poder ir bem. Nilson, essa segunda Copa, por que surgiu a Copa? Da onde surgiu essa ideia de formar a Copa Pesqueira? Boa tarde, Eládio, Cacá, boa tarde a você que acompanha o Uniesportes. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade. Eu começo dizendo da seguinte maneira: o esporte, dependendo da sua modalidade, ele tem um poder extraordinário de unir as pessoas e, consequentemente, renovar a autoestima. Partindo desse princípio, o ano passado, 2017, quando nós assumimos a Secretaria Municipal de Pesca ao lado do nosso secretário Valmir, nós temos no calendário do município a Semana do Pescador, né, que é voltada para a valorização do pescador, uma figura tão importante na nossa sociedade, gerador de renda e emprego, onde nós temos várias atividades como relacionadas à saúde e muitas outras coisas mais. Mas o ano passado, 2017, foi um ano, falando da atividade pesqueira, foi um ano muito difícil. Foi um ano onde as pessoas estavam tristes, estavam meio que desanimadas diante das adversidades, diante de todos os obstáculos que a pesca sofreu no ano passado. E nós viemos num tempo em que nós vivíamos, né, essa unidade, nós vivíamos a alegria, o prazer de dizer eu sou pescador, eu sou peixeiro, enfim. Pensando nisso, nós pensamos da seguinte maneira: o que nós podemos criar para renovar a autoestima? O que nós podemos criar para dar alegria, para dar esse ano? Já nada melhor do que a prática do esporte. E aí surgiu a ideia de nós realizarmos a primeira Copa Pesqueira de Futebol de Areia de Itajaí, que foi o ano passado um grande sucesso. Tivemos um número de público maravilhoso ali naquele campo de areia da Beira Rio, que por sinal refletiu de forma positiva não somente no nosso objetivo, que era a atividade da pesca, mas até mesmo com a movimentação do bairro. Eu sou morador do bairro da Fazenda e eu sei o que eu estou dizendo. Aquele campo estava meio que triste também, meio que abandonado. E nós vimos ali durante aquela etapa de 2017, onde nós tivemos a participação de 12 times, e nós conseguimos organizar num tempo recorde. Em apenas 15 dias nós tivemos Marinha do Brasil, Despachante Marítimos, 2 times da GDC Gomes da Costa, Kowalski, 4 Mares, Amigos da Pesca, enfim, né? E o público deu uma resposta muito maravilhosa, né? As famílias inteiras foram lá participar, foi uma festa muito bonita. Afinal, nós trouxemos o Margarida, né, com a figura emblemática. O prefeito esteve lá dando o pontapé inicial da partida final. Então foi uma coisa bonita. E aquilo que a gente tentou realizar, realmente a gente conseguiu. E nós vimos naquela simples ação que as pessoas começaram a se unir, o sorriso começou a brotar nos lábios das pessoas, tudo isso consequência de uma prática esportiva que estava faltando na nossa cidade. E nesse ano vai ser que data? E as equipes já estão inscritas ou ainda tem equipes que estão se inscrevendo?
Não, as inscrições elas estão valendo até o próximo dia 25 deste corrente mês. As disputas, no número de 12. 12, né? As disputas serão do dia 18 até o dia 29 de junho. Dia 29 de junho é uma data muito importante para a nossa cidade porque se comemora o Dia do Pescador, né? Nesse dia nós vamos ter muitas atividades durante o dia todo e a final vai ser, então, dia 29 de junho, Dia do Pescador, para prestar essa homenagem e marcar de uma maneira bem forte esse dia aqui na nossa cidade. Vai ter aquela festa da tainha de novo? Sim, lá no local? Já vou chegar lá, né? Aliás, vocês já estão convidados. Então, dia 29, então, à noite será o encerramento ali. Todos os jogos serão no campo de areia ali da Beira Rio, né? E na final a presença do Margarida. Na final, o Margarida também já confirmou a sua presença, né? E aí nós teremos premiação para primeiro, segundo e terceiro colocados, são os troféus, e goleiro menos vazado e também o artilheiro da Copa. O ano passado o time campeão foi da GDC Gomes da Costa, acho que foi o Atum Sardinha, que tivemos 2 times, né? Então foi assim uma coisa muito bacana. As inscrições então vai até o dia 25 deste mês. A taxa de inscrição é R$ 250 e as inscrições serão realizadas na FEMEL, que é a Fundação Municipal de Esporte e Lazer, que também está dando um apoio total para nós, né? Na estrutura ali, melhorando o campo, enfim, colocando ali traves novas, redes, dando também outros juízes e árbitros para estarem ali também. E eu quero aproveitar até mandar um abraço para o Jusemar, para o Pratiati, para o Donizete, que são pessoas maravilhosas, nos ajudam também nessa Copa, né? A gente tem que se unir para poder fazer um melhor. Ô Nilson, e apenas o pessoal que tem ligação com a pesca, que participa da Copa Pesqueira? Exatamente. O ano passado, como foi assim num tempo recorde, a gente fez em 15 dias, não deu para a gente fazer uma filtragem assim, entendeu? Esse ano não, a gente já está fazendo com mais tranquilidade, então esse ano um dos pontos que a gente está destacando é que as pessoas têm que comprovar um vínculo com a pesca. O que nós queremos realmente é poder unir o setor, né? Isso quer dizer o quê? O cara pode ser pescador, ele pode ser um caminhoneiro que carrega peixe, né, que transporta o pescado, ele pode ser, por exemplo, despachante marítimo que vai participar, o cara que é eletricista naval que presta serviço às embarcações, que comprove evidentemente um vínculo com a pesca, né? Então não tem nenhum problema. Não, isso para botar o time. Sim. Mas o atleta não é necessariamente que esteja envolvido com a pesca ou esse item fundamental? Esse que é o item fundamental. O atleta ele tem que ter um vínculo com a pesca. Para nós realmente fazer essa unidade do setor. Entendeu? Esses convites foram expedidos às empresas ou você está ainda aguardando alguma empresa que está meio em dúvida de fazer, você já está mais ou menos mapeado as duas equipes? Sim, na verdade nós já temos mapeado alguns times até que participaram do ano passado, mas evidentemente que nós fizemos, a Secretaria Municipal de Pesca dá esse apoio para a Fundação no sentido de fazer essa interlocução e consequentemente também fazer essa filtragem, né? Evidente que a gente não conhece todo mundo no universo desse, mas a grande parte que vão lá participar, se inscrever, a gente conhece. Então a gente ajuda também nessa questão da filtragem desses atletas que participam da atividade pesqueira. Ô Nilson, você que é um idealizador da Copa Pesqueira, está à frente também do projeto, você nos bastidores estava comentando que quando você embarcava, vocês combinavam com outra embarcação para fazer um jogo e tal. É daí que vem essa vontade de fazer uma Copa Pesqueira? Exatamente. Eu quero conscientizar as pessoas o seguinte, se fala tanto na pesca em Itajaí, né? Eu acho que ela tem que ser realmente valorizada na íntegra e com ações concretas, é isso que o governo está tentando fazer também através da Secretaria de Pesca, né? Por quê? Porque nós estamos falando da segunda economia da cidade. A pesca, com todas as suas dificuldades, com todas as suas barreiras, ainda é um pilar importante na geração de renda e emprego. Vejo que agora, recentemente, o prefeito, em uma das suas ações, trouxe agora a notícia que a empresa GDC Gomes da Costa está investindo milhões, né? Uma da maior empresa de pesca do mundo. Está onde? Está na cidade de Itajaí. A empresa que mais emprega hoje em Itajaí é uma empresa pesqueira, né? E eu venho de um tempo, eu tenho 30 anos de serviço prestado à atividade da pesca. Para mim chegar aqui, onde eu estou hoje, eu passei por todos os estágios, inclusive sendo pescador a bordo de embarcação. E muitas vezes a gente ancorava numa ilha, né? E times de embarcações diferentes, por exemplo, eu trabalhei no Mar Cáspio, né? De repente lá ancorado estava o Marlene B, por exemplo. A gente desembarcava o bote, ia até a ilha, e lá brincava, jogava o nosso futebol. E era bem organizado, o pessoal tinha camisa, tinha uniforme, era uma coisa muito bacana. Então, a gente veio de um tempo na pesca onde não tinha toda essa disponibilidade de imprensa, de divulgação, mas tinha a unidade, tinha essa autoestima. Como eu falei, as pessoas sentiam orgulho de dizer, eu sou pescador, eu sou peixeiro, né? Eu, por exemplo, trabalhei na Sul Atlântica lá, a gente construiu aquele campo de futebol ali na Sul Atlântica.
Ô Nilson, nosso tempo já esgotou e desejar a você sucesso em mais essa empreitada, com certeza a primeira foi boa, essa vai ser melhor ainda e sucesso também, inclusive, na Festa da Tainha. Com certeza, vocês já estão convidados, então a Festa da Tainha será no dia 30, né? O final da Copa, dia 29, numa sexta, a Festa da Tainha, dia 30 também será, esse ano na Diferencial, vai ser na Beira Rio. Então eu quero aproveitar, agradecer mais uma vez a oportunidade de lembrar você que faz parte da atividade pesqueira, poxa, eu quero participar com um time, então procure a Secretaria Municipal de Pesca, que a gente vai dar todas as dicas e vamos fazer um grande campeonato e vai ser uma festa maravilhosa. Muito obrigado. É a segunda economia da cidade com o esporte mais popular do país, né? Um abraço Casamento e amanhã estaremos de Valeu. volta.